modo que acho que é o melhor a institucionalização mesmo. Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos tentando entender o que Deus espera de nós. Deixa eu só abrir aqui um parêntese para uma palavra de um telespectador pela internet, que eu achei muito, muito bonito, e eu acho que vem de conta que o pastor Marco também falou aqui mais cedo sobre, olha, Deus espera que a gente glorifique o nome dele, essa é a única razão. E ele falou o seguinte: André, um ponto que eu passei a entender e mudou a minha vida, eu quero compartilhar com os telespectadores antenados, é que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Entenda esse conceito, André. Portanto, o meu sucesso, se eu sou curado, se eu ganho dinheiro ou não, se eu ganho Deus abre uma porta de emprego, Deus me concede tudo isso, não porque eu mereço, ou Deus não me cura para eu me sentir melhor, mas Ele faz isso, concede sucesso, a cura para a glória do nome dEle. Nós somos apenas instrumentos para trazer glória para o nome de Deus. Então o propósito pelo que eu fui curado não era para eu me sentir melhor, é para que meu Deus fosse glorificado. É muito interessante a gente passar nisso, que às vezes a gente fala: Deus, me ajuda nisso, porque com isso eu vou crescer na vida, as pessoas vão olhar para mim e vão ver. A gente traz muita glória para nós mesmos quando Deus nos abençoa em algumas situações. A gente tem que entender que tem que ser para Deus. Se for glória para a gente, meu irmão, acabou. Se eu estou pedindo, Deus me cura, porque amanhã eu tenho que sentir bem, que eu vou fazer uma apresentação, enfim, tem um negócio, tá errado. Deus me cura para a glória do teu nome, para que as pessoas vejam que tu age na minha vida. É muito interessante esse tipo de conceito, André, de pensamento. E pastores e ouvintes também, é meio temerário. Eu quero aqui botar uma pimenta nessa história toda. Tem muitas igrejas, e não estou aqui condenando isso, estamos só pensando, né, que elas estão agora, enquanto, quem sabe, nessa tarde nós estamos aqui na Rede Boas Novas, quantas igrejas estão hiperlotadas de pessoas que estão nas reuniões e que, na verdade, eu quero ser bem, não querer ser tão ortodoxo, né, quem sabe 50% dessas pessoas que estão agora nessas igrejas abarrotadas de curas, disso, aquilo, outro, que são pessoas que vão ser curadas, porque Deus é bom, não é? Eles vão ser curadas, vão largar a muleta, vão levantar da cadeira de roda e vão, na verdade, sair da cadeira de roda e voltar para o mundão. Para quê? Para que elas foram curadas? Na verdade, é isso. É como você está colocando. Então, é muito preocupante. O nosso Deus, Ele é bom, Ele vai te curar. Você pode ser curado agora, ouvindo e assistindo Antenados, porque há unção de Deus nesse lugar. Agora, é importante você saber, bom, peraí, eu fui curado, então... É como Deus foi glorificado nisso, então você agora segue e vai seguir Jesus, vai curar outras pessoas, vai observar a palavra, enfim, para você não ser mais um na estatística dizendo: puxa vida, eu fui curado e tal, beleza, então deixa eu voltar. Pegando esse gancho aqui, já passando a palavra para o pastor Pedro, eu conheci um pastor que ele muito... deu um testemunho assim muito forte. A irmãzinha ia na igreja dele, tal, e depois de um tempo ela sumiu e no bairro ele acabou encontrando com ela, esbarrando na rua. Falou: poxa, a senhora sumiu da igreja, nunca mais foi e tal, tá tudo bem? Ela disse da seguinte forma: não, eu já recebi minha bênção, não tenho mais nada para fazer lá. Foi desse jeito. O pastor falou que ficou sem ação, sem palavras completamente. Então, foi um tapa, né? E as pessoas estão pensando nisso hoje e achando que isso é o certo. E tem aquelas que criam uma expectativa de cura e não são curadas. E a palavra do Senhor diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, nós somos do Senhor. É essa consciência que o povo de Deus tem que ter. E se sentem culpadas às vezes, pastor, porque tem pessoas que culpam. Você não foi curado porque você... Mas Jó passou por isso. E a graça? Onde está a graça? Jó passou por isso. Você está assim porque você pecou. Ele falou: não pequei. Não pequei. Então o que acontece? Desculpa. Muitas vezes as pessoas, elas criam expectativas e falam para ela: olha, você tem que acontecer, tem que ser abençoado nisso. Aí as pessoas questionam: será que não está em pecado? As pessoas estão esquecendo o nosso papel, que nós passamos por lutas, aflições, e nem tudo Deus vai responder. E tem hora que nós vamos passar por prova, quando a gente achar que vai melhorar, vai piorar. Irmãos, olha só, hoje está morrendo gente na África queimado só por ser cristão. No norte do Iraque agora. Está morrendo crente. Yeah. A gente vê vídeos aí de pessoas sendo queimadas só porque são cristãos. Nós vamos chamar, aqui no Brasil, dificilmente isso vai acontecer. O nosso processo de perseguição já acabou no início do século passado. Mas há outros tipos de perseguição. Outros tipos de perseguição, mas eu estou falando desse de morte. Agora, e nós estamos preocupados porque Deus não respondeu.
E aí entra na questão que o André está falando a respeito dos fariseus, porque iam para a igreja e ficavam lá bonitinhos, e o fariseu, e Jesus chamava essa turma toda, fariseus, os publicanos, os herodianos, chamava de hipócrita. Hipócrita é a palavra grega que significa artista. Ou seja, vocês são artistas. Artistas, porque aqui vocês são uma coisa, lá fora vocês são outra. E vai entrar naquele assunto. Mas deixa eu entrar aqui, deixa eu só aqui a pergunta também do telespectador, que vem contra isso que a gente está debatendo, e ele coloca de uma maneira bem clara e interessante. Falou, André, ele começa, as religiões e denominações, já dentro do Evangelho, estão dentro do que Deus espera, estão dentro da expectativa de Deus. A maneira institucionalizada criada pelo homem para se aproximar de Deus não beira o formato dos fariseus e dos hipócritas da época de Jesus. Regras e parâmetros que julgam quem é santo e quem não é, quem tem relacionamento com Deus e quem não é. Liturgias e ritos repetitivos que engessam, às vezes, o agir do Espírito Santo nas pessoas. O que Deus espera da religião e das denominações evangélicas? Eita Deus, pode isso aqui. Porque de alguma forma, vamos lá, criam regras e parâmetros que julgam quem é santo e quem não é, quem tem relacionamento com Deus e quem não é. Hoje a gente está em pecado. Quem sou eu? Aí é que está o erro. Dizer que é a Bíblia que diz, os parâmetros, aí é que nós erramos. Nós, que eu digo, a comunidade erra, porque os parâmetros são bíblicos, não são os nossos parâmetros. Houve uma época, e os irmãos aqui hão de lembrar, que a guitarra na igreja era coisa do diabo. A bateria era coisa do diabo. Você não pode ter bateria dentro da igreja. Tocava. A Coca-Cola. O refrigerante, a Coca-Cola era coisa do diabo. Então, quer dizer, quem cria isso é o homem que vai criando coisas. Porque se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, e eu sempre digo isso, a gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Exatamente. É simples. A gente tem um grande pregador, Billy Graham, que a mensagem dele era, Jesus veio, morreu na cruz por você e ressuscitou o terceiro dia. Fim de papo, sem muitos. Aí quando ele fazia o apelo, milhares de pessoas desciam. Pastor, eu penso o seguinte, que esse programa é uma caixa de ressonância. Quero louvar a Deus por estar aqui, uma audiência estupenda. A gente estava falando ainda agora, o pastor estava dizendo, quantas pessoas que agora estão nos assistindo, você que está aí dentro de um hospital, sabe, quem sabe cristão, evangélico ou não, pensando, meu Deus, o que eu fiz por estar aqui? Não, você está, porque nós somos, o ser humano é fadado a isso, né? De estar enfermo. Então não fique aí pensando que é porque você pecou. Se entrar alguém dessa comunidade nossa aí e diz, não, você está aí é porque você pecou. Não, na realidade, os médicos vão vir, são profissionais dotados de sabedoria. Eu penso assim, sabedoria dada por Deus, que na verdade o que Deus espera de nós é que nós, nessa simplicidade que agora o pastor falou, vivamos. Ele disse assim, eu vim para que tenhas vida e tenha em abundância. Aí Jeremias 29:11 vai dizer, você quer saber o que Deus pensa a teu respeito, que às vezes fica preocupado com o que eu sou pastor, o que o pastor pensa de mim, o que esse irmãozinho aqui do lado, e o que Deus pensa de mim? Deus pensa o seguinte, eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então, isso é tranquilizador para nós. E o que ele espera de nós é que nós, na verdade, o sirvamos com fidelidade, como foi dito, chovendo, fazendo sol. E com detalhe, às vezes nós criamos expectativas em cima daquilo que vão pensar de nós, do pastor e de um modo geral. E, de repente, essa expectativa que nós criamos em função do nosso comportamento, que a gente é certinho, às vezes elas não se concretizam. Há uma frustração em cima disso. Mas eu fiz tudo certinho e escolheu outro, não escolheu a mim, e essa história que a gente conhece no ministério, muitas vezes. Mas a gente vai voltar para a Bíblia mais uma vez e vai descobrir a história de Paulo. Paulo foi tremendamente perseguido pela própria igreja. Paulo não teve vida boa. Os apóstolos, muitos discípulos foram perseguidos pela própria igreja. Ele tinha que ficar defendendo o apostolado dele o tempo todo. Então, quer dizer, a gente não pensa que na igreja, pessoas boazinhas, todo mundo vai ver a gente, você vai fazer e acontecer. Mas eu acho que eu queria levar a questão um pouco além disso. Porque a gente fala muito na questão do nosso comportamento de igreja, e os problemas que estão passando e de que forma as pessoas estão me vendo. Então, o nosso propósito seria o seguinte, o que Deus espera de nós? Então, eu fragmentei essa questão do que Deus espera de nós em alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto ministerial. O que Deus espera de mim como ministro? O
como crente, o que Deus espera de mim? Que eu seja. Aí a gente vai voltar à questão da fidelidade. Que eu seja fiel, que eu pregue, que eu ame, e etc, etc, etc. O que Deus espera de mim? Como marido. Porque às vezes o camarada é um bom ministro, mas não é um bom marido. Mas em O que casa é um Deus espera de mim? Como pai, como filho, como irmão, como Aí isso vizinho, você vai como abrangendo amigo isso aí. Quer dizer, aí nós vamos abrir um leque enorme para isso aí. Porque tem gente que é muito bom em algumas áreas, mas em algumas ele entendeu? E a gente sabe que o nosso processo, é por isso que eu falei da justiça, que a justiça ela vai abranger todos os campos. Mas, pastor, deixa eu só colocar uma coisinha rápida, pegando só um gancho do pastor Amós. A Bíblia diz, o Senhor falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que esta abundância não é você vai ter o carrão do ano, você vai ter a casa de praia, e aí é que a gente precisa falar com o ouvinte, com o telespectador, e deixar bem claro, a abundância não é isso. A abundância, às vezes, para algum, é você ter a família reunida ali, é ter na hora do jantar o filho na mesa, isso pode ser abundância. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Então, essa abundância não significa que você vai ser rico, significa, às vezes, você com um salário mínimo conseguir chegar até o final do mês e ter tudo na sua casa daquilo que você pode comprar. Isso é abundância também. Para o pobre. O pobre quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se na sua dignidade. Sua dignidade. Ou seja, abundância. Pobre, não é? O senhor falou que sempre vai ter. Então, tem pobre que não pode pegar um dinheiro a mais. Não pode ter. Não pode ter. Não pode ter um dinheiro a mais. E o rico que sabe administrar bem as suas finanças e que abre mão, tá? Porque se Deus abençoa, é para abençoar alguém. E que muitas vezes trabalhou muito para isso. Deus me abençoou é para mim. Não. E trabalhou muito para isso, para chegar lá. Eu trabalhei muito para isso. Não. É porque Deus... Deus abençoou. E é para abençoar as pessoas. Às vezes ele acha, não, eu sorri porque eu trabalhei muito. Não foi porque você trabalhou muito, não. É porque Deus te abençoou. Porque assim como Deus dá, Deus tira. Deus dá, Deus tira. E às vezes pega um que está ali embaixo e bota ali em cima, mas não vai fazer isso com todo mundo. O problema é que o povo vai ouvindo que, olha, ele vai tirar e vai fazer isso. Não vai fazer isso com todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco, já vou aqui o tempo. Uma coisa que eu vou querer levantar e eu acho interessante isso. Por muito tempo, os evangélicos sofreram, às vezes, perseguição, até no Brasil, chacota, é crente de não sei o que quente, a gente sofria de fato isso. Hoje não existe. Hoje a gente sofre com os próprios irmãos. E aí eu quero voltar um pouco na palavra do pastor Marco, da questão da simplicidade. O que Deus espera? Eu acho que fidelidade vem, fidelidade com simplicidade. Eu acho, por que isso? Eu, por estar numa televisão e à frente, você começa a ver e se comunicar e sentar e conversar com muitas pessoas, às vezes me dói muito quando... E eu sei que isso é um assunto sensível para debater aqui no Antenados, mas quando o assunto doutrinário, que eu sei que está na Bíblia e tudo, mas assim... Quando isso é o que divide a união e é o que faz a gente julgar as outras pessoas. Então, eu já vi na minha história de televisão, um pastor falando, eu não sento com esse cara porque ele não acredita em línguas estranhas. Irmãos da Igreja Batista, então eu não vou... Não, tem isso. A gente fala, que isso é um absurdo, André. Agora eu já vi assembleano, e às vezes a gente recebe e-mail. Se às vezes alguém tem um posicionamento, por exemplo, tem um rapaz que mandou aqui um e-mail, que ele falou, André, eu sofro a minha vida inteira porque eu discordo, isso no meu entendimento, de uma questão que eu acho simples, doutrinária, que nada tem a ver com salvação, no olhar dele, por exemplo, a Trindade. Me explica o que é. Para mim, cada um é uma coisa. Então, Jesus, ele só está falando aqui, eu estou exemplificando que isso às vezes é um pilar para a gente, para a doutrina pentecostal, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são todos os mesmos e são três ao mesmo tempo. Ele acredita que cada um é um, que Jesus não é Deus, mas é o Filho de Deus. E o cara foi jogado, já jogaram ele para o inferno 10 vezes. A minha questão é a seguinte, eu sei que isso tem uma força muito forte doutrinária de igreja, existe, mas, gente, não é isso que vai separar a nossa comunhão, não é isso que vai tirar a salvação desse cara. Chega lá, olha, pelo meu entendimento não é, mas se é, amém, glória a Deus. O cara vai... Não é isso que vai tirar a salvação dele. Se ele crê que Jesus é quem morreu por ele e ele é o mediador, a gente acredita que ele é mediador e ele é Deus. E o cara acredita que ele é só o mediador às vezes. Mas, meu irmão, ele vai ter a salvação. Eu acho que às vezes a gente complica muito a fé cristã. É verdade. O que é simples. Então a gente entra nessa de... A gente debate aqui, pastor Maurício. Você já debateu com a gente línguas estranhas, não sei o quê. Eu sei que é sensível, Trindade. Mas a gente debate isso, gente, vamos lá, no fim das contas... Deus vai olhar para isso e falar, gente, é tudo a mesma coisa, você está batendo de coisa que você não sabe nem explicar ainda. Então, assim, que isso não seja o que nos separe. A gente tem que entender o que nos é comum na fé
É isso? Então vamos coadunar com isso, vamos ser irmãos disso. O que nos separa, meu irmão, a gente não precisa debater muito, embora a gente traz aqui para debate, para elucidar, mas isso não tem que separar você do seu vizinho, do seu irmão. O cara que é de outra igreja tem que chamar de irmão e não de primo, como antigamente faziam. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.